pregar novamente, anunciar novamente a povos, nações, línguas e reis. A congregação que ficou protegida pelo Eterno, que não se contaminou com a apostasia do quarto século, ressurge, anunciando agora a mensagem do reino, a mensagem que prepara o povo para a implantação dos dias do Mashiach. É isso que nós queremos falar sobre hoje. Apocalipse nos fala de duas mulheres, de uma mulher má, de uma mulher que embriagou-se com o vinho da prostituição, que contaminou a reis e nações, que perseguiu os santos, que embriagou-se com o sangue dos santos, de todos aqueles que se lhe opunham às suas heresias, aos seus enganos, que discordavam da sua maneira de pensar. E de uma mulher boa, a mulher que fugiu para o deserto e que foi protegida pelo Eterno durante 1260 dias ou 1260 anos proféticos. Rocheza. Exatamente. Esta mulher, chamada profeticamente de Jezabel, deu de beber, além de, como o Rosh Hashanah já falou, beber do vinho da prostituição, deu a todos os que a Bíblia chama de seus amantes, o que fala dos reis da terra, que posteriormente aceitariam essa fé romana que invadiria a todo, praticamente, o mundo ocidental que você conhece hoje. Na verdade, toda essa apostasia poderia muito bem ser comparado a um grande rito de prostituição, como aqueles que eram celebrados já na antiga Roma, nos templos de Apolo, nos templos de Dionísio, onde aquelas prostitutas cultuais ofereciam sacrifícios de prostituição, e isso continuou a ser feito, teologicamente falando, na religião apostatada. Mas a mulher pura, a mulher verdadeira, que representa o remanescente sagrado do povo de Israel, essa também figurada na revelação de Yohanan HaShaliach, em Apocalipse, capítulo 12, que nos diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se o outro sinal no céu, e eis que era grande o dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz a um filho, um varão, que há de reger as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. O que nós encontramos nessa passagem? Primeiramente, falando de uma mulher que nós estamos chamando aqui de a mulher boa, né, Pérez? A outra é a mulher má. Essa representa a Ruth, a outra representa a órfã. E veja bem que essa mulher, diz aqui que foi visto no céu uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. O que essa mulher representa? Essa mulher representa, primeiramente, o nosso povo de Israel, com os 12 patriarcas. Isso representa o nosso povo de Israel. E um detalhe é que essa mulher que representa o nosso povo de Israel, ela estava grávida. E o que ela haveria de dar à luz? Um filho. Nós temos que haverá de reger as nações com vara de ferro. Olha, no versículo 5º, e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, o filho de Israel, o filho dessa mulher que é Israel, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. É muito interessante isso, né? Essa mulher tipifica Israel
E Shaul Hachali, o apóstolo Paulo, fala que de Israel descende o Mashiach. Exato. Essa mulher aqui... Israel deu à luz o Mashiach. Exato. Essa mulher que foi perseguida foi justamente a mesma que deu à luz ao Messias. Quem deu à luz ao Messias? Quem deu à luz ao Messias foi o povo de Israel. E Yeshua nasceu do povo judeu, sendo judeu. Agora, as pessoas perguntam, mas não é a igreja? E eu pergunto ao telespectador, o que é a igreja? Se não aquela parte de Israel que creu no Messias. Exato, então, continua verdade, sendo Israel. E a igreja, né? Não há diferença, telespectador, entre Israel e a igreja. A igreja, que a gente chama de igreja, a congregação de Deus, a Querrilá, a parte que creu no Messias, é o próprio, aquela parte do povo de Israel que creu no Messias, que depois foi acrescida de outros gentios que deixaram de ser gentios, que fizeram parte do povo de Israel, que foram enxertados na oliveira, segundo Romanos 11. Mas e os outros? Os outros judeus que não creram no Messias foram igualmente perseguidos? Sim, foram igualmente perseguidos. Por quê? Por causa da sua fé judaica. Nós falamos no bloco anterior que o objetivo de Constantino era perseguir a fé judaica. Cria ele no Messias ou não creia no Messias, a fé judaica era o foco da perseguição. E a razão de hoje haver esse antissemitismo é justamente essa própria atitude de Constantino de jogar o povo contra a fé judaica é que faz hoje com que haja esse antissemitismo hoje. Exato. E cria uma barreira para o nosso povo também, para aqueles que são do nosso povo de Israel, que dificulta que eles vejam em Yeshua um varão judeu, um Exato. homem que defendeu os princípios do nosso povo, um rabi, um rabino, não é verdade? E Yeshua jamais foi um gentil, Yeshua jamais foi contra as festividades do nosso povo, contra a Torá. Exatamente. Né? Porque, veja bem, a gente tem falado repetidas vezes que houve uma interiorização da Torá. Lei. Exatamente. A nova aliança é isso, a religião do Mashiach é isso, é a Torá nos corações das pessoas. Exato. Então esse antissemitismo que tem hoje, esse antisionismo que tem hoje, foi criado por essa própria apostasia aí. Exatamente. Se estabeleceu. Agora, a maior prova, Rosh Altair, aqui fala sobre 1260 dias, que profeticamente corresponde ao tempo de 3 anos e meio, né? Profeticamente nós entendemos que seriam 1260 anos. Exatamente, que é mencionado como também 3 anos e meio, profeticamente falando. E a maior prova de que essa mesma mulher aqui, ela representa Israel, que é composta daquela parte que creu em Yeshua e da parte que não creu em Yeshua, mas igualmente Israel, é que nós vamos ver sobre 2 figuras interessantes também no livro do Apocalipse, não é, Rosh Ishai? Que é as 2 testemunhas. E a gente vai ver que as 2 testemunhas falam, essas são as 2 oliveiras. Veja bem, 2 oliveiras, os 2 ramos de oliveira. Isso remete ao livro do profeta Zacarias, que menciona ali 2 oliveiras. Na verdade, ele vai explicar mais embaixo que não se trata de 2 oliveiras. Se trata de 2 tzait, ou seja, de 2 ramos de oliveira. Que a palavra tzait pode significar tanto oliveira como ramo de oliveira. E ele explica que, na verdade, são ramos de oliveira. Segundo o Romanos 11, nós vemos que a oliveira é uma só. E que ela é composta de ramos que creram no Messias e de ramos que não creram, mas igualmente ramos de oliveira. Muito embora os que não creram foram inicialmente cortados, mas continuaram sendo ramos de oliveiras. O livro de Apocalipse, do profeta João, vai falar dessas 2 figuras. Nós temos aqui no capítulo 11 de Apocalipse, falando dessas 2 testemunhas, no versículo 3 diz assim, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Note bem, o mesmo tempo em que a mulher estaria oculta lá no deserto. Exatamente. Né? Nós temos 2 testemunhas. Agora veja bem a característica dessas 2 testemunhas que fala aqui no versículo 4, que são 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. No versículo 6,
nos dá uma identificação dessas duas testemunhas. É muito importante isso, diz assim: estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Agora veja bem, Hiroshi, o que são essas duas figuras? O telespectador deve saber que personagem fez com que deixasse de chover. Exatamente. Quem foi esse personagem? Quem foi o personagem que fechou o céu para que não chovesse? Elias. O profeta Elias. Exatamente. Né? E quem foi o personagem que converteu as águas em sangue e feriu a terra com toda a sorte de pragas? Moisés. Então nós temos aqui duas figuras importantes. Nós temos Moisés representando também o nosso povo de Israel, não é? A testemunha da lei, a Torá, e Elias representando a profecia, a manutenção da profecia e a manutenção da verdadeira interpretação da profecia, o que é mais importante. Então a gente percebe, Hiroshi, que 2 ramos de oliveira de uma oliveira só, que era Israel, que está representada também como uma mulher que fugiu para o deserto. Portanto, essa mulher é Israel, que é a oliveira, que tem 2 ramos. O povo de Israel como instituição, o povo judeu como instituição, e a Querrilá como instituição, preservadas igualmente, fazendo parte de um único povo. Durante muito tempo, esse povo permaneceu separado, mas nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós vemos que há a conversão dos pais aos filhos, né? Isso que foi predito também na profecia, né? Exato. Essa conversão nós vamos verificar aí no livro de Malaquias, que haveria uma conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E isso se cumpre nos nossos dias de hoje, quando nós, da congregação israelita Nova Aliança, estamos vendo no nosso povo, vendo em Moisés, em Moshe, na outra testemunha, uma referência para o nosso retorno às raízes do primeiro século. E o nosso povo Israel, vendo também através da pregação de Elias, através da profecia, a possibilidade de conhecer ao Mashiach, de entender o Mashiach, de lhes anunciar o Mashiach ben Davi. Então isso nós estamos tendo cumprimento nos dias atuais. É aquele povo, né, que novamente, depois de passar um período amargo, como a gente já falou na profecia, hoje volta a anunciar a povos, nações e línguas. É o testemunho de Elias, anunciando, preparando o povo, como Yohanan veio, para a vinda do Mashiach, segunda vez agora, para estabelecer o seu reino aqui na terra. Malaquias, na Bíblia judaica, capítulo 3, verso 22 a 24, ou na Bíblia que você conhece, capítulo 4, verso 4 a 6, diz o seguinte: lembrai-vos da Torá de Moisés, meu servo, a quem ordenei em Horebe, estatutos, preceitos para todo o Israel. Eis que vos mandarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Eterno. Ele fará volver o coração dos pais através dos filhos, e o coração dos filhos através dos pais, para que eu não venha a desferir sobre esta terra uma destruição completa. O que significa isso? Que Deus pretende, ainda que um remanescente sobreviva, para instaurar sobre o seu reino. E nesse ponto, a figura do profeta Elias, que representa aquela parte aquela parte de Israel, que creu em Yeshua, profetize ainda, não só a Israel, como a todos os povos. Então nós estamos vivendo um tempo do cumprimento dessa profecia. Moisés e Elias dando testemunho. A Querrilá novamente profetizando a povos, nações e línguas. E vivendo esse tempo de conversão dos filhos aos pais, que é a congregação israelita, voltando, deixando de lado a referência que ela pegou de outros lugares para pegar a referência do seu povo, voltando-se para Israel, aprendendo com Israel, aprendendo com Moshe, aprendendo com Moisés.
e o nosso povo de Israel também tendo a oportunidade agora sim de ver na pessoa de Yeshua o Mashiach, porque agora estão vendo uma congregação como era no primeiro século, com a face israelita, como era no primeiro século, a favor da Torá, a favor de todas as práticas bíblicas do nosso povo. E voltando aqui para finalizar a nossa meditação de hoje nesse assunto, diz aqui que essa mulher, do capítulo 12, ela foge para o deserto, onde ela é guardada pelo Eterno. Nós temos aqui no versículo 14 do capítulo 12 de Apocalipse, que diz o seguinte: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Nós vemos que a mulher foi perseguida pelo grande dragão vermelho, que significa o quê? Satanás. Está aqui no versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Esse dragão, ele persegue a mulher durante esse período, mas finalmente ela sai dessa fase de perseguição e anuncia. E é isso que nós estamos vendo hoje, é isso que o telespectador está vendo hoje, na congregação israelita. A mulher sai do deserto e agora anuncia o reino do Eterno. Anuncia aqueles que amam a Israel, que querem a fé de Israel, a possibilidade de alcançarem este glorioso momento.